chamado universo preguiçoso. Na verdade, o que eu quero fazer são princípios variacionais. Eu acho que o que aconteceu com as diferenças de títulos, como todos no convite, a pessoa propõe um título e o publicitário olha a ver se é atraente ou não o suficiente, tá certo? Dentro de alguma coisa que significa que esteja dentro do tema, tá certo? Mas o que eu quero mostrar para vocês é que tem uma maneira de olhar para o mundo que é extremamente geral, é muito elegante e você usa em vários aspectos da física para fazer contas. Qual foi a motivação de escolher esse tema? A motivação disso daqui eu acho que foi lembrar de quem já leu o Feynman Lectures on Physics. No volume 2 tem um capítulo de minimação, tá? E ele tem uma passagem aqui que eu acho extremamente interessante, que é, o Feynman estava no seu colégio, tá certo? Quando o professor dele de física, o tal de Mr. Bader, chegou lá e disse, olha, você está com cara de chateado. Claro, o Feynman devia estar extremamente chateado de estar no colégio. E disse, eu vou te mostrar uma coisa interessante. E o que ele fez? Ele mostrou uma coisa que para a maior parte dos mortais estaria muito adiantado, mas que para o Feynman chamou a atenção e cativou a imaginação dele, tá certo? Então, de uma certa maneira, é uma homenagem àqueles professores que conseguem chamar a atenção das pessoas e manter todos interessados, mas também para mostrar essa beleza que você tem nos princípios de mínima, tá certo? Que tem uma maneira simples de você entender o mundo quando você olha para ele, tá? Em poucas palavras, eu vou voltar para isso daqui a pouco. Vamos ver se eu acerto a luz aqui. O que o professor do Feynman disse é o seguinte, olha, quando você joga uma pedra para cima, vamos dizer que essa trajetória é branca. Você vai lá e faz uma conta. Você pega, separa intervalos de tempos iguais, pega energia cinética, subtrai energia potencial em algum ponto aqui e faz essa conta. Aí você pega uma segunda trajetória. Se você fizer essa mesma conta, você vai ver que para qualquer trajetória que você desenhar entre esses dois pontos, com o mesmo intervalo de tempo aqui e lá, vai ser mínima aquela que é a trajetória que a partícula segue, tá? Então é uma coisa extremamente atraente que você diz, puxa, a natureza segue um mínimo, tá certo? Que bonito. Então o que eu quero fazer aqui é mostrar, discutir um pouco que isso acontece, como acontece a história disso e mostrar uma série de coisas. Por exemplo, quem de vez em quando dá uma olhada na folha na parte de ciência deve ter notado que isso aqui saiu menos de um mês atrás, uma notícia, infelizmente eu não consegui ir atrás do artigo original, de que as abelhas, quando vão à procura de mel nas flores, elas minimizam o trajeto delas, de tal maneira que elas economizem a energia dela, do esforço, e o caminho que elas fazem para percorrer entre as flores. Então, a natureza muitas vezes está fazendo um negócio desse. Então vamos conhecer um pouquinho do que está acontecendo. Bom, como qualquer coisa em física, eu vou seguir a teoria do Sheldon Cooper, que você começa falando da Grécia Antiga, tá certo? Então, a primeira vez que apareceu a noção de mínimo ou máximo em alguma coisa acontecendo na natureza foi para o Aaron de Alexandria, tá certo? Isso daqui é um pouquinho depois de Cristo. Ele era um matemático, por exemplo, ele tratava a área de triângulos, tá certo? Fórmula para a área de triângulos. Era um engenheiro, fabricou várias engenhocas, alguma delas para templo, para enganar os coitados dos fiéis, tá certo? Para mostrar o poder dos deuses. Mas agora vem. O que ele fez interessante, que interessa, que é o ponto aqui para a gente, ele notou o seguinte, era conhecido que quando você reflete um raio de luz no espelho, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, ele notou que quando o raio luminoso reflete no espelho, o trajeto da fonte aos olhos do observador é o mais curto que qualquer outro caminho alternativo. Tá? Então, foi a primeira vez que apareceu um princípio de mínimo, dizendo que a natureza obedece a um princípio de mínimo. Por que
as pessoas ficaram durante um bom tempo interessadas nesses tipos de princípio. Eles tinham uma natureza metafísica, eles queriam interpretar isso como o Criador, ou criadores, ou os deuses, organizaram as coisas de tal maneira de que a natureza segue o mínimo dada a grande organização que ela tinha. Então, a motivação que perdurou durante muito tempo na física foi essa motivação teológica metafísica, tá certo? O que tem de interessante aqui no Aaron de Alexandria é que ele comparou uma hipótese dele e as suas conclusões com experimentos, que não era comum na época, tá? A prova disso é fácil. Então, o que se é fácil, a gente faz. Vamos dizer que aqui está o meu espelho, nessa superfície aqui branca. O raio luminoso sai de A e vai para B, passando por lá. O que é de verdade é esse que faz A, O, B. Para mostrar que a distância é mínima, eu faço o raio rebatido aqui para baixo. A mesma distância aqui. Aqui eu prolongo desse ponto A' até o ponto rebatido A', e de O eu prolongo para cá. Bom, se examinar esses triângulos, você descobre que AO' é a mesma coisa que A'O'. Você descobre que o comprimento de AO é a mesma coisa que de OA'. Então agora, em vez de pensar aqui em cima, eu vou pensar só na ligação entre A' e B'. E você vê daqui que a ligação mínima é a reta que une a B', que é essa linha. Enquanto que se você tivesse refletido em O', você ia fazer esse ângulo aqui, o caminho é maior. Bom, agora se você se convenceu agora que essa é a direção, é fácil você olhar para o triângulo aqui e dizer, bom, então o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, esse era o raciocínio dele, e disso saiu uma previsão que você vê nos experimentos. Importante comparar com experimentos. Aqui eu vou aproveitar do conhecimento do Feynman, quando ele comenta isso, de novo, no Feynman Lectures on Physics, que, na verdade, isso aqui não é o tempo mínimo. Se aqui é o tempo mínimo, você sai de A e vai para B. Tá certo? Então, tem alguma coisinha aí que vamos deixar no ar, que a gente precisa acertar. Se você pensar em tudo que está batendo aqui, nesse caso é o tempo mínimo. Bom, vamos esquecer um pouco alguns milhares de anos e vamos pular para o próximo que deu uma contribuição nisso daqui, que é Pierre de Fermat, ou seja, o Fermat. Esse cara, o Fermat tinha uma natureza muito interessante. Ele era um advogado, tá certo, de profissão, ele era um matemático amador. Tá certo? Os trabalhos dele normalmente foram publicados em cartas com os matemáticos da época, mostrando as coisas. Tá? Então é realmente interessante, além de ser um gênio, é claro. O que ele postulou? Ele estendeu o que o Aaron de Alexandria tinha feito. Ele chegou, olha, essa lei do mínimo distância, ele traduziu para mínimo tempo. Ele diz que tanto na reflexão como na refração, a luz percorre um caminho tal que o tempo entre a fonte e o observador seja mínimo. Tá certo? Isso aí ele fez no dia 1º de janeiro de 1662 numa carta. Tá? Novamente, quando ele pensa isso, a motivação dele não era... A motivação dele era justificativa de existir um ser superior e que tudo estava organizado. Isso aqui é muito claro nos escritos dele, tá certo? Mas o que ele fez foi mostrar a lei de Snell a partir disso de refração, tá certo? N1 sendo de incidente, mas N2 sendo do refletido, refratado, ele consegue mostrar 40 anos depois através de um princípio simples. Claro que isso daqui tem uma certa quantidade de bondade, tá certo? Porque essa é a interpretação moderna do que ele fez. Ele introduziu uma certa resistência, que na verdade era o inverso da velocidade, mas ele não sabia direito o que estava fazendo, porque a velocidade da luz no meio ainda não tinha sido medido naquela época. Tá? Mas ele era uma das consequências, vamos dizer assim, do raciocínio dele. Bom, isso daqui de novo. Eu acho que é interessante dar uma olhada como é que você vê isso, não só pelo raciocínio, mas como a prova já vai me dizer o que está acontecendo. Tá?
O que eu vou querer para provar a lei da refração é a seguinte: eu vou determinar que o caminho que a luz realmente segue, vamos dizer que seja esse caminho vermelho aqui, é aquele em que, se eu variar um pouquinho em torno dele, ele continua estável, tá certo? Nada acontece. Então a ideia é que você calcula o tempo e você varia um pouquinho. Isso daqui é o caso de um mínimo, tá certo? Se você variar um pouquinho em torno de um mínimo, nada muda, tá certo? A função é bem comportadinha ali Então, o que é feito aqui é isso. Então, na verdade, você pega essa daqui, o caminho verdadeiro, vamos traçar o segundo caminho muito próximo que está lá. Daí, a partir do segundo caminho muito próximo, o ponto que ele encontra a separação dos meios é o ponto X. Eu traço uma perpendicular e defino esse ponto E. No ponto C, onde o raio verdadeiro bate, eu traço uma perpendicular e determino no ângulo F. Se A e B estiverem muito longe, a diferença de percurso aqui é desprezível, é de segunda ordem. Eu estou pensando em uma variação muito pequena, que para conseguir desenhar, eu tive que abrir aqui o ângulo. A mesma coisa entre BC e BF. Então a diferença entre os dois caminhos é EC ou XF. O que eu quero saber é a diferença de tempo nesses dois caminhos. Se aqui for o seno do ângulo de incidência, e aqui embaixo, a perpendicular infelizmente não saiu, está aqui, e R foi o seno de refração, tá certo? Você nota que usando esse triângulo XEC ou XFC, os dois têm um lado comum XC aqui. E eu posso escrever o EC como XC, o seno de incidência, e o XF, XC, o seno de refração. Agora, se eu digo que o tempo é estacionário, essa que é a palavra-chave aqui é estacionário, significa eu vario um pouquinho e não muda muito. Se eu estiver no máximo e eu variar um pouquinho, eu também não muda muito, ou num ponto de inflexão. Então, mas a palavra-chave aqui não é mínimo, mas sim estacionário. Você vê que se os dois tempos forem iguais, vai ser EC pela velocidade do meio da luz nesse meio, por XF pela velocidade da luz nesse meio, que dá isso daqui, que dá exatamente a lei de Snell, tá certo? Então com esse tipo de raciocínio, você consegue deduzir as coisas. E por que isso daí tem uma certa metafísica nisso? Porque você pode se perguntar, como é que a luz, antes de sair, sabe qual é o caminho para ir parar lá? Tá certo? Eu acho que essa é a coisa fantástica. Você diz, saí daqui, cheguei lá, como é que a luz sabe que saiu do meu laser e chegou lá? Qual é o caminho que ela tem que seguir? Tá certo? Então, por que ela vai fazer isso? Como é que ela faz isso? Essa é a parte que atraiu o pessoal a querer sair da física e atacar em outras áreas, tá? Isso daqui você pode explicar através do trabalho do Huygens, tá certo? Ele era um holandês, físico, matemático, astrônomo, essas coisas se confundiam na época, tá certo? Muitas delas. Então, e ele trabalhava com que a luz era uma onda, tá certo? Bom, mostrando que a luz era uma onda, ele conseguiu relacionar o índice de refração que a gente usa hoje em dia com a velocidade, que a gente sabe, lá no século XVII, tá? E a ideia dele era a seguinte: quando você propaga uma onda, vamos dizer que aqui está os máximos de uma onda, tá? A onda está chegando aqui, essa daqui é minha frente de onda. Como é que eu construo num tempo posterior? É como se cada ponto da minha frente de onda fosse uma fonte que gerasse ondas esféricas. Aí eu somo todas essas ondas e eu vejo onde é que está a nova frente de onda, tá? Isso funciona com ondas planas, funciona com ondas esféricas, tá certo? Se você fizer esse princípio, você também chega em ondas esféricas. E então ele introduziu essa maneira de se ver como que as ondas se propagam, tá? O ponto central aqui é que você tem que somar todas as ondas vindas de cada ponto que está aqui, tá certo? Bom, essa soma
é o fenômeno de interferência que a gente conhece em física, tá certo? Então, a interferência, a soma dessas ondas é que gera a nova frente de onda, tá certo? Mas o que acontece nessa construção dele, como cada ponto gera uma ondinha, você está provando o espaço inteiro, porque você está indo em todas as direções ondas, de repente você vê qual é o resultado que devia estar numa reta de novo, por exemplo, tá certo? Então, essa construção ondulatória te mostra que, na verdade, você está provando o espaço inteiro a cada vez que você está fazendo, tá certo? E é possível mostrar, se eu partir desse princípio dele, eu posso mostrar que o princípio de Fermat está correto se eu fizer isso, tá? Bom, então deixa eu só escrever a minha expressão para o princípio de Fermat, numa forma matemática, não se assustem com a integral. O que eu quero dizer é o seguinte, olha, eu pego cada segmentinho que eu tiver do meu trajeto entre dois pontos, eu divido pela velocidade, eu estou calculando o tempo, somo tudo isso. O caminho em que essa soma, se eu variar para um caminho muito próximo, não mudar, é o caminho real que a luz segue, tá? Bom, só para chamar a atenção, na verdade eu vou estar prestando atenção na física, mas você pode ter, na matemática, você pode ter, já também se pensava em problemas de achar mínimos e máximos de funções e coisas do tipo. Conta a lenda que Dido, uma princesa fenícia, quando fundou Cartago, foi negociar a terra que ela ia ficar lá. Então disseram, olha, você pega esse couro de boi, o que você conseguir fazer de perímetro com esse couro de boi, você fica dentro. Então ela partiu o couro de boi em tiras muito fininhas e fez um círculo, tá certo? Então o círculo, isso daqui nada mais é do que uma lenda usando que o círculo é a curva que tem a maior área interna com dado perímetro, tá certo? Isso daqui na verdade foi provado muitos séculos depois por esse grego, Zenodoros, tá? Bom, o que isso daqui nasceu como ramo da matemática foi com Bernoulli, em 96, tá certo? Ele se fez essa pergunta: qual é a trajetória que eu tenho que seguir entre dois pontos para que o meu tempo, atuando só sobre a ação da gravidade, para que entre sair e chegar nesse ponto o tempo seja mínimo, tá certo? Então ele estava interessado nesse tipo de problema e mostrou, usando o princípio de Fermat, qual era a curva que fazia isso. Mas ao fazer isso, ele criou uma área da matemática, que é a área do cálculo variacional, tá certo? E muita gente importante trabalhou nisso. Isso aqui, por exemplo, você vai em museu de ciência, às vezes você tem isso daqui ilustrado com diversas curvas para saber, você solta a bolinha e vê qual que é que realmente chega antes, tá? Bom, então essa área do cálculo variacional foi fundada por Bernoulli e teve muita atividade, tá certo? A primeira pessoa a trabalhar de uma maneira séria foi Euler, tá certo? Em 1733, nesse livro dele aqui, naquela época não se publicava trabalhos, e sim, livros. Mas muitas pessoas contribuíram, Newton, Leibniz, Lagrange tem uma grande contribuição, Legendre, Gauss, Brunati e assim por diante, tá certo? Muita gente boa na matemática passou por isso. Então é só para dizer, na matemática esse problema existe e foi estudado, talvez por motivações diversas, mas um problema de saber qual é a curva, dado que você maximiza ou minimiza uma quantidade, era também um problema importante para os matemáticos, tá? Bom, então vamos atacar o universo mecânico, tá? Ainda sobre aquela influência metafísica, o Leonardo da Vinci diz que a natureza sempre age através das vias mais rápidas, tá certo? Isso aí ele falou, porque quando você tem um corpo em queda livre, ele cai segundo uma reta, é o jeito de cair mais rápido, tá certo? Então, vamos tratar um pouquinho do que foi feito em matemática. Aí a gente chega em Maupertuis, de 1744, então já estamos no século XVIII, estamos avançando.
Esse senhor era um francês, que era matemático, físico, astrônomo, todas essas coisas, tá certo? E ele era um filho de um pirata rico, tá? Então, de vez em quando, por exemplo, ele mediu se a excentricidade da Terra é uma expedição financiada pelo pai dele. Mas ele era um dos favoritos da corte de Luís XV também. E ele foi o primeiro a formular o princípio de minimação. Daqui a pouco a gente vai fazer algumas críticas, que é o seguinte: a natureza, na produção dos seus efeitos, age sempre pelos meios mais simples. É uma das frases que ele diz no trabalho dele. Toda vez que se tem uma mudança na natureza, a quantidade de ação necessária para esta mudança é a menor que é possível. Tá? Então ele enunciou dessa maneira o princípio dele. Claro, preciso dizer o que é ação. Tá? De novo, aqui, motivação dele teológica, metafísica, dessas coisas. Bom, só que ele sabia que queria definir isso, não sabia bem o que era, tá certo? Então ele definiu que era o produto massa vezes velocidade vezes distância, sem dizer o que é a velocidade, sem dizer o que é a distância, somente a distância. Que raio de distância que você tá usando, tá? Então, quando ele fez o princípio dele, ele fez 2 ou 3 exemplos, que é suficiente para ver que ele não tinha chegado à conclusão certa, tá? Por exemplo, ele fez uma colisão inelástica de 2 corpos ao longo da mesma reta. Eles vêm, batem e saem. O que ele escolheu por distância? A distância percorrida num tempo unitário, ou seja, velocidade. O que ele escolheu de velocidade? A mudança de velocidade de cada uma dos corpos. Tá? Então daí ele escreveu a ação dele como sendo essa fórmula aqui. Se você minimiza com respeito à velocidade final, você obtém a lei de conservação do momento. Então estava certo o princípio dele. Aí ele foi para uma colisão perfeitamente elástica. Tá certo? A diferença agora é que os 2 corpos finais não têm a mesma velocidade final, mas se você mantiver só a mudança de velocidade como sendo a velocidade que você vai pôr na fórmula, ou seja, eu escolho o que dá a resposta certa. Hoje em dia, numa prova, quem faz física receberia um grande X assim no meio da prova por escolher para dar certo, tá? Ele de novo chega na lei de conservação do momento, tá? Bom, é claro, ele tinha problemas nessa definição, mas o nariz dele estava certo, tá certo? E é importante disso que ele abriu uma nova linha de pesquisa. Como você aplica esses princípios à mecânica? E principalmente que ele influenciou pessoas tipo Euler para trabalhar nesse tipo de problemas. E à medida que você faz isso, o seu trabalho pelo menos já valeu, tá certo? Mesmo que tenha alguma coisa errada, ele foi importante. Então o próximo que a gente vem é Euler, tá certo? Eu, por acaso, descobri que Euler é a figura na nota de 10 francos suíços, homenagem muitos séculos depois dele, tá certo? Euler viveu no século XVIII, ele era físico e matemático, eu já disse que ele era suíço, tá? Ele pode ser considerado o grande matemático do século XVIII, se não um dos maiores de todos os tempos, tá certo? Só para ter uma noção, ele foi orientado do Bernoulli, que fundou o cálculo variacional. Você vai ver que um aqui é conectado com o seguinte, de uma certa maneira, tá? O que ele chegou, ele definiu de maneira certa aquele MVS para que funcionasse. O que ele fez? Ele disse, olha, a minha ação vai ser, eu somo a velocidade vezes o quanto eu andei numa dada trajetória, desde o ponto inicial até o ponto final, ele fixou os 2 pontos que não fazia o Maupertuis, tá certo? E a trajetória, e essa quantidade é estacionária, ou seja, se eu calcular para a trajetória real e uma trajetória virtual, mas muito próxima dela, isso daqui tem que dar a mesma coisa, tá? Essa forma aqui ainda tem uma coisa a mais. Você precisa, quando você vai calcular a trajetória virtual, você assume conservação de energia. Então, se você tiver um potencial, a velocidade que você vai ter num ponto é aquele compatível com aquela trajetória, tá? Com a conservação de energia. Tá? Ele enunciou isso em 1743. Tá?
como eu disse, ele foi inspirado por Maupertuis e você vê que já teve grandes mudanças. Primeiro ele fala em ação estacionária e ele define exatamente o que está acontecendo aqui nessa brincadeira. Bom, e você pode mostrar, depois eu vou dar uma referência final para vocês, que isso daqui é equivalente às leis de Newton, a você aplicar as leis de Newton para o movimento, ou seja, a trajetória é aquela mínima, tá certo? Ainda possui uma influência metafísica na motivação dele, mas já menos que Maupertuis. Mas você vê, de novo, como é que uma partícula sabe que para sair daqui para lá ela tem que percorrer o menor tempo, vamos dizer o menor entre aspas, o tempo que é estacionário entre um ponto e outro, tá certo? De novo, isso aí pode deixar você com a impressão de que existe uma grande organização na natureza, tá? Bom, tanto que ele usava argumentos metafísicos que ele fez isso para uma partícula, mostrando que era equivalente à mecânica de Newton. Para muitas ele disse, algum metafísico cuida disso, tá? Bom, aí vem a contribuição de Lagrange. Lagrange, um matemático ítalo-francês, nasceu em Turim, mas de pais franceses, tá? Ele foi matemático e astrônomo trata com mecânica, foi aluno do doutorado de Euler, tá? E foi um dos fundadores do cálculo variacional. Dizem as boas línguas que o Euler segurou o paper dele, o trabalho dele mostrando o cálculo variacional, quando ele viu que aquele jovem já estava desenvolvendo a mesma coisa para dar tempo para ele terminar, tá? Bom, o que ele fez? Ele generalizou o princípio de minimação para muitas partículas. Então ele disse, o sistema move-se de uma configuração a outra, de tal modo que a ação total é estacionária com respeito a movimentos virtuais próximos. De novo, você põe uma trajetória de todas as partículas e faz uma virtual muito próxima. E é estacionária, você compara coisas próximas, como estava aqui. As configurações inicial e final estão fixas, sendo a energia conservada no processo, tá certo? As trajetórias virtuais, aquelas que você faz para saber se é o mínimo, também conservam energia. O que ele fez, simplesmente pegou a fórmula que tinha o Euler feito, multiplicou pela massa e somou sobre todas as partículas. Então ele fez isso e disse, isso daqui é estacionário. Tá? Bom, o que ele mostrou, meia página você mostra que isso daqui é equivalente à lei de Newton, tá certo? Massa vezes aceleração é a força. Mas o que é interessante no trabalho dele é que ele tinha zero de motivação metafísica. Já tinha acabado de tentar fazer algo racional para misturar com teologia e você conseguir provar alguma coisa de existência de algum ser superior, tá certo? Então Lagrange, essa parte de motivação desaparece já com Lagrange, tá certo? E um trabalho que o Lagrange fez, que é importante para desenvolvimento posterior, tudo isso daqui, ele quando se trabalhava com coordenadas cartesianas, tá? Ele resolveu usar coordenadas generalizadas, porque às vezes é muito mais fácil você usar uma coordenada generalizada, uma coordenada muito mais natural para um problema que outro, tá? Então, ele fez uma generalização para coordenadas quaisquer que você quiser. Ele diz, talvez uma das principais vantagens do nosso método é expressar as equações de todos os problemas de uma forma simples. O que ele queria é usar de uma forma simples. Eu estou com o remoto na mão que eu quero isso. Então, uma dedução, perdoe-me, vai ser de 2 segundos, tá certo? Como é que se obtém, no fundo, as equações dele? Isso aqui é uma mostração, tá certo? Porque não... Pega a partícula em uma dimensão. Lei de Newton. Massa vezes aceleração igual a força. Eu estou supondo que a força vem de um potencial. Tá? Eu escrevo esse termo aqui de uma maneira muito gozada. Ele é DDT. Eu derivo com respeito a x ponto, com respeito à velocidade, a energia cinética. Se eu derivar com respeito à velocidade, isso daqui me dá mv. É derivada de novo da aceleração. Tudo bem. É igual a isso. Bom, derivar com respeito à velocidade, o potencial não depende da velocidade. Eu posso colocar ele aqui.
A mesma coisa aqui, derivar com respeito a x, a velocidade não depende a velocidade como variável não é x. Então eu posso colocar ela de volta aqui, tem um menos a mais aqui de mais, isso aqui é o mais, hein? Então você escreve dessa forma gozada, que é a seguinte, apareceu aqui uma quantidade que é a mesma que falou o Feynman, que é a lagrangiana, que é a massa, é a energia cinética menos a energia potencial. Tá? E o que você consegue mostrar é que num conjunto de coordenadas geral, as leis de Newton são equivalentes a você pegar essa quantidade de ação, que é energia cinética menos energia potencial, derivar com respeito às velocidades, depois ao tempo, e igualar com a derivada dessa quantidade com respeito às posições. Tá? Então o trabalho dele é importante nisso. Mas aqui não está direto. O que é interessante aqui é que agora você pode generalizar o princípio de minimação para coordenadas quaisquer. E o que você faz, você diz que o que é entre um ponto inicial, uma configuração inicial e uma configuração final, aquela que a natureza escolhe é a que deixa estacionária a sua escolha, aquela que você for numa configuração muito próxima dela, não muda nada, do que? Da soma do momento, lembra que algumas transparências atrás, transparência é boa, hein? Eu tinha MV, que é o momento linear, tá certo? Então eu troco agora por uma generalização do momento, que eu coloco aqui, vezes o incremento das coordenadas. Onde esse momento generalizado nada mais é que essa quantidade que aparece aqui, que é a derivada da lagrangiana, lembra? Energia cinética menos a potencial com respeito às velocidades generalizadas, tá? Então, e tudo isso daqui conservando energia ainda, tá certo? A trajetória próxima ainda tem que conservar energia. Bom, aí vem o próximo passo, que aí a gente está chegando onde o Feynman ficou entusiasmado, que foi a contribuição de Hamilton, tá? Ele possivelmente é o maior físico irlandês, tá? Foi físico, matemático, astrônomo, para variar um pouco. E ele generalizou o princípio racional, mas ele removeu, ele disse, olha, eu não preciso ficar impondo que o meu caminho do lado tem conservação de energia. Esquece isso. Vamos deixar a energia qualquer. Pega qualquer curva próxima da outra, tem que ser mínimo. Tá? Então o que ele disse? Ele fez, se você integrar de um dado ponto, num dado instante de tempo, até outro ponto fixo, num dado instante de tempo fixo, se você calcular a lagrangiana, a quantidade do Feynman, energia cinética menos energia potencial, essa quantidade é estacionária quando você está na trajetória física. Tá certo? Então, essa é a beleza, ele agora se livrou de vez desse princípio de conservação de energia, que você tinha que ficar carregando do lado quando você estava fazendo a continha ou as provas. Tá? Bom, então, de novo, é uma integral estacionária. Isso daqui é a forma que a gente trabalha hoje em dia. Qualquer coisa que você vai, para outros sistemas, o que você vai querer trabalhar num sistema um pouco mais complicado é trabalhar com esse princípio que está aqui. Tá? Bom, sem mostrar a condição de que essa quantidade é estacionária, as soluções têm que satisfazer a equação de Euler-Lagrange. Então, fechando o círculo e dando tudo que devia ser. Tá? Bom, vamos parar para o recreio. Tá? Então, a minha primeira parada de intervalo é mostrar isso funcionando. Tá certo? Eu vou querer, isso aqui é um applet, que eu vou querer que a partícula saia do ponto A, faça uma trajetória no campo gravitacional e venha parar nesse ponto dk. Tá? E o que esse applet faz? Ele vai chutando caminhos até que essa quantidade aqui seja mínima. Tá? Porque a ação, essa quantidade chamada ação, a integral da lagrangiana, que meio da energia, aliás, a energia cinética menos a energia potencial calculada ao longo da trajetória seja mínima. Tá? Então, você vem aqui e manda ele procurar. Eu acho que a gente já pode parar.
se a gente olhar aqui, depois de um pouquinho de interações, você vê o seguinte, ele achou uma trajetória que tem a seguinte propriedade: a variação de velocidade em intervalos de tempos iguais é igual. Isso não foi colocado, ele só procurou aleatoriamente como é que eu chegava no mínimo daquela quantidade. Se você calcular a aceleração da partícula ao longo dessa curva, te dá 9,8 metros por segundo ao quadrado, que é a da gravidade. Então, esse princípio de procurar aleatório, quando você acha o ponto estacionário, você achou a solução, que é a solução de verdade. Tá? Esse daqui, então, é um exemplinho simples que você consegue programar num applet. Bom, esse era o meu primeiro intervalo antes de eu falar de outra coisa. Deixa eu aproveitar a mecânica ainda e falar de relatividade, tá certo? De uma partícula relativística. Eu vou aplicar as mesmas coisas para uma partícula relativística. Então eu tenho que definir uma ação para uma partícula relativística. Bom, o que é importante em relatividade é que quando você muda de referencial, você quer que a física seja a mesma. Então eu vou querer que a ação seja invariante por mudança de referencial. Bom, quando você tem uma partícula andando, só tem uma quantidade que é invariante por mudança de referencial. É esse intervalo invariante, que ele é o quadrado, é a velocidade. Desculpa, eu devia ter posto V aqui, não é C. Isso aqui é o costume de pôr C em tudo quanto é lugar. É V2 dt ao quadrado menos dx ao quadrado. Então, se eu tirar a raiz quadrada disso, ele me dá um intervalo invariante. Então, se eu tiver entre 2 instantes de tempo e 2 posições, eu vou querer minimizar essa quantidade que está aqui, o caminho segundo essa medida. Isso daqui, se eu expandir, colocar o C para fora, um C para fora aqui da raiz quadrada, equivale a tomar uma lagrangiana que é menos mc2, raiz quadrada de 1 menos v2 sobre c2. Tá? Então, se quiser brincar, essa lagrangiana nada mais é do que a massa de repouso menos mc2 mais energia cinética da partícula. Tá? Se você expandir. Então, com argumentos muito simples, você pode determinar qual é a dinâmica relativística. Qual é, por exemplo, o seu momento. Lembra, eu falei que momento é a derivada da lagrangiana com respeito à velocidade. Então eu posso calcular qual é o momento relativístico. É a massa dividida pela raiz quadrada de 1 menos v2 sobre c2, a velocidade da partícula, que é a fórmula certa de relatividade. Então você, com um princípio elegante dizendo a ação tem que ser invariante de Lorentz, você consegue tirar tudo que você quer para a dinâmica, quais são as quantidades bonitas. Então, esse exemplo, na verdade, é para dizer o seguinte: muitos dos usos que a gente faz lagrangiano hoje em dia é para a construção de modelos. Então, muitas vezes você tem um princípio elegante, eu quero que seja invariante, transformações relativísticas. Isso vai te dar uma dica do que é a sua lagrangiana do seu sistema. Tá? Então, você fixa a teoria. Esse é um uso moderno. Bom, para poder falar de coisas diferentes, eu não... Esses sistemas, esses princípios de mínimo, não são restritos a você fazer conjunto de partículas. Você pode pensar em sistemas contínuos. Se quiser, pensa num fluido. Tá? Eu posso descrever por lagrangiana. Qual é a ideia? Se eu tenho um fluido, ou uma corda, vamos pegar uma corda. Pega a sua corda, pica em vários pedaços, à sua vontade. Cada pedaço desse é uma partícula. Aplica para isso. Daí você pica de novo. E pica de novo, até o limite que você vai a todos os pontos. O que você descobre? Quando você está picando a corda, é como se cada posição fosse uma partícula diferente. Então, na verdade, a posição passa a ser um índice, como aquele índice que conta as partículas, 1, 2, 3. Então, quando eu tinha a ação que eu dizia, a minha lagrangiana passa a ser uma soma sobre a ação de cada uma das partículas que eu tenho lá. Como agora eu tenho meu índice contínuo, eu somo sobre todas. Eu somo no volume, ou somo na área, eu somo no que tiver o meu negócio. Então eu introduzo uma quantidade aqui, que é a densidade, chamada de densidade lagrangiana. E o princípio é generalizado dizendo que a ação, que é
a integrada lagrangiana entre a configuração inicial e a final, para variações próximas do movimento real, você tem ela é estacionária, tá certo? Isso daqui te leva a equações de Euler, que eu só escrevi, Euler-Lagrange, que estão escritas aqui, você vê. Se você esquecer esse pedaço aqui, parece muito com o que você tinha da posição. Só que agora aparecem os termos com derivadas espaciais, tá? Bom, para uma simples aplicação, por exemplo, uma corda vibrante, tá certo? Você pega aquela corda do laboratório que o pessoal faz, que amarra um peso, põe uma tensão, qual é a equação de onda que está lá? Você descobre qual é a energia que ela tem, a energia, isso daqui é basicamente energia cinética, é a velocidade perpendicular à corda. Daí você descobre que para você deslocar, você tem que dar uma tensão elástica, você tem uma energia potencial. Então você faz L menos V, você tem a sua lagrangiana, e se você aplicar as equações de Euler, você tira a equação que rege o movimento de uma corda. Tá? Você chega lá que a sua velocidade é a raiz quadrada de T sobre a densidade. Tá? Bom, para que isso daqui é interessante? Bom, eu acho que é interessante no seguinte sentido: você já tem uma visão diferente da natureza, mas vamos pegar aquele exemplo da relatividade. Você tem uma chance de construir, de ter um princípio que guia, que facilita você construir novas teorias, mas ele também serve para muito mais. Por exemplo, ele me permite ver coisas como o efeito de simetrias. O que é uma simetria na natureza? Simetria na natureza é uma operação que eu faço e que não muda nada. Por exemplo, se eu fizer o laser funcionar aqui, ou fizer o laser funcionar aqui, dá na mesma coisa, tá certo? Então, ou se eu fizer um experimento aqui, um experimento para lá, se der a mesma coisa, eu tenho uma simetria de translação. O que significa isso para a natureza? Tá certo? Tem alguma consequência, além de eu saber que eu posso fazer o experimento aqui ou lá na parede? Tá certo? Então, simetrias, o que é fazer o experimento aqui, fazer na parede e dizer que dá a mesma coisa? Significa que uma solução aqui, tá certo? Se eu pego essa transformação, me dá uma solução das equações de movimento para lá. Talvez o mais fácil para pensar é o seguinte: os planetas seguem uma órbita elíptica. O problema eu posso rodar por simetria de rotação. Uma órbita elíptica, quando eu rodo, não é mais uma órbita elíptica. Mas ela ainda é uma solução para as equações de movimento. Tá? Então, simetrias, que são operações que você faz, levam soluções em soluções. Bom, mas soluções são mínimos da ação, ou pontos estacionários. Então, simetrias deixam a ação invariante. Partindo desse fato, uma matemática, no início desse século, M. Noether, ela provou que para cada simetria que você pode fazer aos pouquinhos, que é dito uma simetria contínua, no sistema existe uma quantidade conservada. Então, por exemplo, se olhando para a sua lagrangiana e vendo quais são as simetrias dela, se você deslocar as posições e não modificar, ela for invariante, você tem conservação de momento linear. Se você fizer uma translação no tempo, a lagrangiana é invariante, ou seja, ela leva soluções em soluções, a energia é conservada. Se você fizer uma rotação, o momento angular é conservado. Se, por exemplo, na mecânica quântica você faz uma redefinição de fases, o que é conservado é a probabilidade em mecânica quântica. Então, você liga coisas que você conhece, aliás, você pode olhar a sua ação e permite dizer quantidades conservadas. Então, ela permite você ter um ferramental para aprender muito mais sobre o seu sistema. Bom, deixa eu falar um pouquinho de fenômenos elétricos. Eu estava falando de fenômenos magnéticos. Isso aqui é tirado diretamente do livro do Feynman sem vergonha nenhuma, tá certo? Bom, então a gente tem que aproveitar o que é bom. Vamos começar em eletrostática, tá? Em eletrostática, eu tenho campos elétricos, tá certo?
que eles podem ser definidos como, eles podem ser escritos como sendo o gradiente de um certo potencial. Com isso, se eu escrever a energia eletrostática, eu posso escrever a energia eletrostática. ε0 sobre 2, o campo elétrico ao quadrado, menos a densidade de carga vezes o potencial. Esse pedaço aqui você já reconhece como energia. Mas para quem já fez Física 3, sabe que o campo elétrico também guarda energia. Tá? Se você pegar aquela equação de Euler-Lagrange que eu escrevi lá para trás, tá certo? Você descobre que esse potencial eletrostático satisfaz a equação de Poisson, que é a equação certa. Tá? Mas não interessa qual é a equação certa. É só para dizer, quando eu minimizo a energia eletrostática, num problema eletrostático, eu obtenho a solução do campo elétrico certo. Tá certo? Bom, então, isso aqui é uma coisa muito bonitinha, dá para mostrar, está mostrado lá no livro do Feynman, no mesmo capítulo 19 do volume 2. Tá? Agora, eu quero aproveitar esse exemplo para dizer, o método variacional te dá uma chance de você fazer aproximações. Tá? Então, por exemplo, pega um capacitor cilíndrico, tá certo? O raio interno A, o raio externo B, você aplica uma diferença de potencial. A capacitância desse sistema é definida como meio da capacitância de V2, uma maneira fácil, tá? Bom, então o que eu faço? É o mínimo. Como é que eu estimo o mínimo? Chuta qualquer coisa e calcula, tá certo? Calcula a energia. Daí você extrai quem é a capacitância. Você pode chutar qualquer coisa, isso daqui é uma função qualquer, uma função linear. Você vê que para quando você está muito próximo, quando isso daqui é muito próximo um do outro, o B é próximo do A, você chutando qualquer coisa, você acerta. É claro, se tem uma distância pequena, qualquer coisa parece uma reta. Tá? Então, e quando você amplia a distância do capacitor, você erra por muito. Então você diz, bom, então vamos usar o princípio variacional agora para valer. Chuta um potencial que depende de um parâmetro. Isso aqui é uma forma quadrática, escrita de uma maneira sofisticada. Tá? Como é uma forma quadrática, eu consigo calcular o gradiente, calcular a energia, minimizar a energia e achar a capacitância. A resposta está aqui, copiado do Feynman. Aí você vai lá e vê a sua estimativa com a estimativa que compara com a capacitância real, que isso daí é um sistema que você sabe calcular. Tá? Você vê que mesmo quando o raio externo é da ordem do raio externo, só 2 vezes maior, você já acerta com 3 casas decimais. Quando você aumenta a distância entre eles, você acerta muito melhor. Quando você aumenta, você começa a errar, mas você erra muito menos do que você, por exemplo, aqui era 2,67, dava 0,51, aqui já dá 0,34. Você melhora o seu fator de acerto. Tá? Então, ele é uma maneira de você fazer conta, o método variacional, que você diz, chuta alguma coisa, põe um parâmetro para eu dar uns tapas nele, e deixa esse parâmetro se ajustar. Tá certo? Então, isso daqui dá uma boa estimativa para as coisas, que é o método de aproximação. Bom, só para dizer, dá para o campo eletromagnético é você pode pensar como sendo um fluido, ele está definido em todos os pontos. Então você pode tirar as equações de Maxwell, definindo uma lagrangiana para isso, no caso uma densidade lagrangiana que tem essa forma. Tá? Deixa eu pular para a mecânica quântica, que é mais interessante. Mecânica quântica é um mundo completamente diferente do mundo clássico em que nós vivemos. O mundo do muito pequeno tem várias coisas distintas. Você tem energias são quantizadas, o átomo só existe em alguns níveis de energia e não em outros. Você tem incertezas, quando você mede uma coisa, você estraga a outra, você não consegue medir coisas simultaneamente. Você tem um comportamento ondulatório, você tem probabilidades. Então, é um mundo completamente diferente do que a gente tem. Nesse mundo, existe um jeito, por exemplo, de se calcular os níveis de energia dos átomos, que é resolver a equação de Schrödinger independente do tempo. O que é? Eu pego a energia do sistema, P2 sobre 2m mais a energia potencial, onde tiver P, eu substituo por H cortado, uma quantidade minúscula, 10 a menos 34 joules por segundo, tá? Vezes o gradiente. E escrevo uma equação diferencial. Então,
Quem não viu, você sabe, vai ter uma equação diferencial que me responde quais são os níveis de energia. Quando eu faço isso, esses E's que estão aqui, quando você resolve a equação, eles saem os níveis de energia do átomo. É uma conta complicada, você tem que resolver equações diferenciais, dá um certo trabalho, tá? Mas você pode fazer a mesma coisa como eu fiz com o capacitor, através de um princípio variacional. Por quê? Se você pegar e calcular essa quantidade aqui, integra no volume, uma função que vai fazer, aqui não adianta eu apontar na minha tela, né? Que vai fazer essa função aqui que ia ser a sua solução, você diz o seguinte, eu pego todas as funções possíveis e imagináveis, tá certo? Para todas as funções possíveis e imagináveis, eu pego essa quantidade que está aqui, tá certo? Essas derivadas com esse potencial, aplico na função, multiplico pelo complexo conjugado e integro. Vou lá e divido por a função módulo ao quadrado dela integrado, tá certo? O que esse princípio variacional me diz é que aqueles níveis discretos do átomo são obtidos quando você varia a sua função aqui e você deixa a ação estacionária, ou seja, pequenas variações não mudam isso. Então você tem um princípio variacional que te permite obter as energias do átomo, tá certo? Se você fosse capaz de calcular com toda e qualquer função existente no universo, você obteria a resposta certa. Mas normalmente o que é feito a gente não sabe. Então, boa parte dos físicos faz sabendo ou não sabendo, ele faz que nem o capacitor, grande parte do tempo. Você chuta uma função do seu gosto que você consegue fazer conta, calcula isso daqui que tem um parâmetro. Você varia o parâmetro e estima a energia. É o que é feito normalmente no dia a dia. Então, você tem na mecânica quântica, esses princípios variacionais aparecem e são muito úteis para aproximações. Mas já que eu estou no domínio do quântico, deixa eu voltar para a minha questão metafísica, tá certo? Tudo bem, partícula, eu entendo o porquê que uma onda, a luz, segue o princípio de Fermat, do mínimo tempo, do tempo estacionário. Porque eu tenho o princípio de Huygens, que eu tenho todas aquelas ondinhas sendo criadas, e eu estou provando o espaço inteiro, mas na hora que eu vou vê-las, uma soma com a outra e diz, você tem que estar aqui, tá certo? A interferência te diz o que está acontecendo. E uma partícula, se eu solto uma bolinha de tênis, ela vai seguir aquela trajetória. Que raio que está acontecendo? Ela não sai. Ou será que sai provando todos os caminhos para descobrir o que tem mínima ação? Tá? Então, é aqui que entra... Isso daqui é bonito. Eu não resisto a usar esse. Entra uma formulação feita pelo Feynman, tá certo? Um dos grandes físicos do século XX, tá? Morreu em 82 ou 83, e que ele fez uma formulação da mecânica quântica, da mecânica do muito pequeno, de uma maneira totalmente análoga com o que você pensaria de um princípio de Huygens, tá? De você construir uma onda a cada ponto que você está fazendo. O princípio dele é o seguinte: você diz que a probabilidade de ir de um ponto até outro, num dado intervalo de tempo, tá certo? Você obtém fazendo da seguinte maneira: você soma sobre todos os caminhos. Você desenha um caminho, depois você desenha o segundo caminho, você desenha todos os caminhos possíveis entre um ponto e outro, tá certo? Quando você somar sobre todos esses caminhos, você coloca um peso para cada caminho. Qual é o peso que eu coloco? Eu coloco I, desculpa aqui que o látex de vez em quando dá pau, e ele come um pedaço, é I sobre H cortado, aquele númerozinho que é 10 a menos 34 joule por segundo, mínimo, vezes a ação que a partícula tem para passar de um ponto para o outro. Então, de uma certa maneira, essa formulação da mecânica quântica diz que no mundo microscópico, quando você está indo de um ponto para o outro, você
a partícula vai por todos os caminhos e tem uma certa probabilidade. É como se é o análogo de cada ponto criar uma onda da propagação de uma onda, tá certo? Bom, e isso é que vai te definir no final a chance de você sair de um ponto e parar em outro. Isso no microscópio. Agora nós estamos no mundo macroscópico. No mundo macroscópico, eu disse, H cortado é 10 a menos 34 joule vezes segundo. Qualquer coisa que você fizer de um passo aqui deu de joule por segundo em monte, tá certo? Então, normalmente, esse número S sobre H cortado é muito grande. Aí vem um fato da vida. Toda vez que você soma caminhos, soma exponenciais, que estão... Isso daqui, na verdade, é um seno e um cosseno. Toda vez que você soma senos e cossenos que estão oscilando feito um doido, tá certo? A contribuição se anula. Exceto se você estiver próximo de um ponto que isso daqui é estacionário. Então, esse fato faz com que a mecânica clássica emerja como sendo aquela contribuição que sobra quando eu somo todos os caminhos da mecânica quântica. Tá? Então você, usando uma construção que nem o princípio de Huygens, você consegue chegar próximo do que seria, do porquê que uma partícula clássica que sai de um ponto e vai para outro sabe o que está acontecendo. Bom, só para terminar, deixa eu fazer alguns comentários. Bom, eu acho que esses princípios variacionais, o princípio de minimação, esses tipos, eu mostrei alguns para vocês. Existem muitos mais, tá certo? Em outras áreas, outras aplicações, tá? Eles, em primeiro lugar, você pode olhar que pode ser como uma beleza física deles, que você facilita você entender o que está acontecendo, tá? Além disso, eles permitem eu tirar um método de aproximação para calcular coisas quando eu não sei resolver as equações, tá? Eles podem ser usados para a construção de novos modelos, como naquele exemplo de relatividade. Apesar de eu não saber qual é a ação de uma partícula relativística, se eu fizer um princípio de simetria, eu consigo descobrir qual é essa ação, tá certo? Ou pelo menos diminuir as possibilidades de infinitas para algumas, tá certo? Que é o que é feito hoje em dia em física de partículas. Você diz, eu vou construir uma certa lagrangiana. O que é a lagrangiana? Quais são os graus de liberdade? Você diz. E como é que eles interagem? Eu quero que tenha tal simetria. Isso simplifica e você às vezes sobra com uma lagrangiana única, tá? E esses princípios aparecem em muitas partes da física. Bom, eu acho que o que além de toda essa parte prática é que eles são intrigantes. Eles fazem a pensar de como é que uma partícula vai de um ponto para o outro antes de ter ido, tá certo? Eles são interessantes. Eu acho que eles te dão uma visão que pode te dar um prazer maior em ver a física. Deixa eu só deixar algumas referências para vocês. Olha, o livro do Feynman escolhe um volume. Por exemplo, o primeiro, pega o princípio de Fermat. O segundo, pega o princípio da minimação. O terceiro, vê a mecânica quântica que é feita desse jeito. Tá? Ou um livro que eu baseei, que é o Urgrau e o Mandelstam, Variational Principles in Dynamics, e tem um título desse tamanho que não cabia aí. Tá? Obrigado.